Muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Renato Ribeiro e eu sou psicólogo clínico. Hoje no vídeo será abordado muito mais um bate-papo, muito mais uma discussão de conhecimento do que propriamente uma explicação. Eu decidi abordar hoje o tema da culpa. O que é a culpa? A culpa é um sentimento bom? A culpa é um sentimento ruim? Podemos aprender com a culpa? Gente, a culpa é um sentimento natural do ser humano. É normal que todo ser humano sinta culpa. A culpa não é um sentimento para ser reprimido. A culpa não é um sentimento para ser combatido. A culpa é um sentimento para ser interpretado. A culpa ela pode ajudar, como pode engessar uma pessoa. O sentimento de culpa, no dito popular, ele normalmente é um sentimento ruim. É um sentimento que causa repulsa, que a gente reprime nos nossos dias. E na verdade não é isso. Tá? A culpa é um sentimento bom também. Ele pode nos ajudar de que forma? No momento que a gente sente culpa por um ato praticado ou um ato não praticado, esse sentimento ele pode servir como aprendizado. Ele pode servir para gerar maturidade na pessoa. Ele pode servir para gerar experiência de vida, para que, casos semelhantes ocorram, a pessoa não cometa o mesmo erro. Então a culpa, ela pode ser vista como um sentimento bom, sim. A culpa, repito, ela não precisa ser combatida, ela não precisa ser reprimida, ela tem que ser interpretada. A culpa, ela tem um sentimento negativo quando ela nos engessa, quando ela nos paralisa, quando ela nos causa uma letargia no sentido de arrependimento negativo. A culpa e o arrependimento, eles são sentimentos que caminham juntos. Sendo que o arrependimento negativo, aquele que paralisa, aquele que martiriza, aquele que nos faz sofrer e não nos traz aprendizado, esse é um sentimento ruim. Esse é um sentimento que nós devemos prestar atenção, porque a culpa em excesso, ela só vai trazer mal ao nosso psiquismo. Ela vai engessar nossas atividades, ela vai engessar os nossos pensamentos e ela não vai trazer evolução para nós. Porém, a culpa que nos dá aprendizado, no sentido, poxa, estou me sentindo mal porque eu fiz aquilo com aquela pessoa. Ou porque eu deixei de fazer aquilo com aquela pessoa e ela estava precisando. Caramba, isso me tocou, isso me machucou. E eu vou falar o seguinte, da próxima vez eu não vou fazer igual. Da próxima vez eu vou tentar fazer melhor, porque eu não gostei desse sentimento. Esse sentimento me machucou. Então, é esse sentimento de culpa que nos machuca, que nos traz uma sensação ruim de dor, ela pode sim ser benéfica. Ela pode sim ser um sentimento bom, no sentido que ela nos traga aprendizado, que ela nos traga experiência, que ela nos traga sim arrependimento, mas um arrependimento capaz de nos ensinar. A culpa que engessa, a culpa que trava, a culpa que somente, exclusivamente nos faz sofrer, essa tem que ser reinterpretada. Ela tem que ser novamente ressignificada, dar um novo significado para aquilo. Se eu estou com uma culpa que está remoendo o meu coração, está remoendo o meu sistema psíquico,
está abalando a minha mobilidade de pensamento, minha mobilidade ou meu exercício do pensamento, essa culpa não é boa. Essa culpa não vai ensinar nada. Essa culpa só vai nos prejudicar. Então, ao sentirmos culpa, que volto a dizer, é um sentimento natural, não é um sentimento para ser reprimido, não é um sentimento para ser contestado, não é um sentimento para ser recriminado, é um sentimento natural do ser humano. Porém, o que nós devemos prestar atenção é a forma como nós iremos interpretar essa culpa, porque, de acordo com a nossa interpretação, ela irá produzir efeitos diversos. Como explicado, ela ensina, ela nos dá experiência, ela nos dá maturidade, ela evita que esse erro envolto nessa culpa aconteça de novo. E aquela culpa que engessa, ela vai trazendo somente marcas profundas dentro do nosso psiquismo, que, dependendo do grau da culpa, dependendo da continuidade desse sentimento, ela pode gerar efeito psicossomático. Efeito psicossomático são efeitos no corpo, sejam físicos, biológicos, uma dor de barriga, uma doença de pele, ou até mesmo uma produção de câncer, por aquele sentimento estar reprimido, mal resolvido, mal interpretado. Quando nós temos um sentimento mal interpretado, mal digerido, entre aspas, mal assimilado por nós, mal reinterpretado por nós, o risco de nós sofrermos efeitos psicossomáticos é muito grande. Por isso que muitas das vezes a gente tem dor de cabeça à toa, dor de barriga. Porque, claro, ressalvados os efeitos biológicos, ressalvado uma alimentação que nós tenhamos comido, pode ser que esse sentimento de dor de barriga, vontade de vomitar, dor de cabeça, seja um efeito psicossomático. Tá certo que o efeito psicossomático ele tem várias origens, muitas origens. É o luto, relações pessoais desestabilizadas, vitórias que a gente busca e não alcança, decepções e, dentre esses, a culpa também. Porém, no sentimento de culpa, nós temos uma forma de melhorar essa consequência. É só utilizar essa culpa como aprendizado, como ensinamento. Ok? Eu, ao longo da semana, irei fazer outros vídeos abordando esse tema de culpa. Abordando esse tema de efeitos benéficos e negativos, maléficos da culpa. Mas o que eu quero dizer nesse vídeo aqui, que eu quero que seja curto, para não ficar se estendendo muito, é que, ao sentirem culpa por algo, não reprimam essa culpa. Não se penalizem por sentir culpa. Não reprovem a vocês mesmos por sentir culpa. Culpa é um sentimento natural do ser humano e ele tem que existir. Esse sentimento tem que existir. Só que é necessário que a gente aprenda a utilizar a culpa como um método de aprendizado, um método de aquisição de experiência e não um método de punição, e não um método de reprovação excessiva, e não um método de engessamento e ficar naquilo, caramba, eu fiz aquilo, caramba, ou eu não fiz aquilo, e meu Deus do céu, eu deveria fazer, eu não deveria fazer. Esse sentimento que te venha a tolir o desenvolver
benéfico do seu dia, esse sentimento que vem a te travar, esse sentimento que vem a te esmorecer, esse sentimento que vem a tirar o seu ânimo, ou seja, todo sentimento negativo que a culpa traz, é necessário ser ressignificado. É necessário dar uma nova significação a esse sentimento. Como? Olhando para a culpa, olhando para o fato que gerou a culpa e falar: tá certo, errei, cometi esse erro. Vou pegar esse sentimento ruim que eu estou sentindo de culpa e transformar em formas de aprendizado para não errar novamente. Formas de ganhar experiência para não errar novamente. Porque, normalmente, os fatos que geram a culpa, eles vão aparecer novamente na nossa vida. Não, normalmente vão. Só que o prisma que nós iremos olhar para esses fatos, a partir do momento de ter ressignificado a culpa, será diferente. Você vai passar por aquele problema igual ou semelhante e vai falar: já passei por isso, já senti culpa e não foi legal. Bom, dessa vez eu vou reconhecer o meu erro, eu vou reconhecer a minha atitude e vou melhorar a cada dia, certo? Gente, eu quis fazer um vídeo bem curto, porque não tem muito, no momento, por que aprofundar sobre o conhecimento, o conceito de culpa. O que eu quero deixar somente é que vocês tenham discernimento de olhar para a culpa como um fato que venha a agregar e não diminuir. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Desejo que todos tenham interpretações benéficas da culpa e estarei à disposição para qualquer esclarecimento. Meu WhatsApp está aqui abaixo desse vídeo. Obrigado a todos.